à vontade. Então, uma boa tarde a todos e todas, nesta tarde em que nos reunimos como rede para partilhar um pouco a nossa vida. E eu trago como pano de fundo para olharmos a realidade a partir deste mapa do Brasil com nossos colégios, com a nossa rede. E, num instante de silêncio, de contemplação deste mapa, perguntar qual a nossa função, qual o nosso fazer como rede jesuíta de educação na realidade na qual o nosso país está imerso. Quais os desafios que a educação e o nosso país traz para nós nos dias de hoje. Pode seguir, Pedro. Então, pedido da graça, peço a Deus, nosso Senhor, para que todas as minhas intenções, ações e operações sejam ordenadas puramente ao serviço e louvor de Sua Divina Majestade. Como nós estamos no encontro de lideranças da Rede Jesuíta de Educação, eu trago a proposta do Evangelho da Quinta-feira Santa, do lava-pés. Esta cena é de onde Jesus exerce a sua liderança, se colocando a serviço de todos, principalmente dos mais pobres e humildes. Palavra de Deus. Sabendo que o Pai tudo lhe havia dado nas mãos e que ele viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto e, tomando uma toalha, colocou-a à cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Depois de lhes ter lavado os pés e retomado as vestes, pôs-se de novo à mesa e lhes disse: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Se, portanto, eu, que sou o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar-vos os pés uns aos outros, pois eu vos dei o exemplo para que façais como eu fiz. Então, no momento de silêncio e de contemplação, podemos contemplar este gesto de Jesus e o que ele tem a dizer para mim nesta tarde de hoje. Pode seguir? Meditação. Neste gesto, Jesus demonstrou que a verdadeira liderança está na humildade e no servir. O líder é aquele que abre as janelas da alma e contamina os demais pelo amor, pela compaixão e pelo respeito. Essa provocação de Jesus nos permite refletir sobre como nos comportamos como líderes em nossas unidades da rede. Jesus, o Filho de Deus, rompeu com todos os paradigmas sobre liderança. Mostrou-nos que nada supera a humildade, a empatia, bem como o respeito e confiança em seus liderados. Como centros de aprendizagem da Companhia de Jesus, somos convidados em nossa educação integral a sermos verdadeiras escolas de formação de líderes, nos 4 Cs: competentes,
conscientes, compassivos e comprometidos. E eu me lembro na visita do padre Arturo Sousa, aqui no colégio, tem uma parte do colégio que tem os 4 Cs. E ele disse que estava desatualizado, porque ele tinha acrescentado um 5º C, que é coerentes. Né? Então, que nós possamos, sob o olhar e a proteção de Santo Inácio de Loyola, que celebramos no dia 31, possamos sempre buscar o Magis para em tudo amar e servir. E hoje também nós recordamos o aniversário do professor Rodrigo Guedes do Sanfra, que está cumprindo anos, e também a nossa oração e os nossos sentimentos à professora Mariângela, pela Páscoa de sua mãe, Senhora Elisete, no último final de semana. Então, nosso abraço e nossa oração a eles. Que desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, sob o olhar e a proteção de Santo Inácio de Loyola. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa reunião para todos. Obrigado, Padre Gustavo. Bom, a professora Cláudia já chegou aqui, então passo a palavra para o irmão Raimundo para iniciarmos. Boa tarde a todas e a todos. Dando continuidade aos nossos encontros formativos, uma das demandas que nós tínhamos é a formação para as lideranças, né, para as equipes diretivas, né? E aí temos preparados algumas proposições, algumas atividades, e essa de hoje, ela tem um caráter assim, bastante especial, porque vamos estar trabalhando com a professora Cláudia Costin, que não precisa de muitas apresentações, né? É uma figura de uma relevância muito significativa para a educação brasileira, né? No campo da pesquisa, né? Sobre educação, mas também sobre políticas públicas, né? Então, esse momento é um momento onde nós vamos ouvi-la no sentido da temática que nós estamos propondo, que é um pouco um panorama dos desafios, esse contexto em que nós estamos aí inseridos, né? E como lideranças da rede, o nosso papel de buscar o entendimento de todos esses movimentos que estão acontecendo, nos situarmos enquanto rede, enquanto instituições de educação, em todo esse conjunto, né, de ações que estão acontecendo no país, no mundo, né, e os desafios que nós temos também para garantir uma educação de qualidade e com todos os esforços possíveis, né. E para nos ajudar nesse diálogo, como eu disse, a professora Cláudia Costin estará conosco, está conosco, né? Muito bem-vinda, professora. A professora Cláudia, ela é doutora em administração pela Fundação Getúlio Vargas, né? Ela foi, durante anos, diretora global de educação do Banco Mundial, né? Foi também ministra da Administração e Reforma do Estado, né? Secretária municipal de Educação do Rio de Janeiro, secretária de Cultura do Estado de São Paulo, foi uma das fundadoras do movimento Todos pela Educação, que é um movimento que tem uma relevância significativa, né, nas discussões, nos diálogos que estamos travando hoje em dia sobre educação, e atualmente ela é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, né, além de tantas outras contribuições e atuações que nós já conhecemos pela a constância com que ela produz, ela está discutindo, dialogando sobre educação, né? Então, muito bem-vinda, professora Cláudia, é uma alegria muito grande tê-la conosco, né? E aqui estão os membros das equipes diretivas das nossas unidades, né? Como dizíamos para você na semana passada,
Nós somos 17 escolas que estão espalhadas aí pelo país. Temos unidades exclusivamente de educação infantil, com educação infantil e o fundamental, e temos educação infantil, fundamental e ensino médio, e também curso técnico, né? Então, uma diversidade grande de perfis dessas escolas e, consequentemente, das equipes diretivas também, que atuam em unidades com perfis bastante diferentes, mas todos comprometidos com os mesmos compromissos, né, vamos dizer assim, que são os compromissos da rede e da Companhia de Jesus. Então, esse grupo todo aqui lhe acolhe com alegria e seja bem-vindo ao nosso encontro. Bom, muito obrigada, irmão Raimundo, muito obrigada a todos. Nós estamos vivendo tempos muito curiosos, e só para compartilhar uma pequena situação, o meu assistente tinha avisado que começava às 3 para eu entrar às 2h50 aqui no sistema. Por sorte, eu tinha assumido um pequeno compromisso, que era dar uma entrevista, mas já desmarquei, já estou aqui, e não é difícil de achar pessoas que estão isoladas em casa, né? Então, vamos começar, sem mais delongas. Eu queria cumprimentar a todos e começar dizendo que é uma grande alegria falar com vocês, porque eu estudei no Colégio São Luís, em São Paulo, e tive uma formação excepcional no Colégio São Luís, a que sou muito grata. Então, eu vou agora pegar minha apresentação e colocar aqui vamos ver se eu acerto, porque eu já tenho 64 anos, então já não... Essas coisas de tecnologia, às vezes, me apresentam alguns desafios. Tá dando para ver? Sim. Então, eu só vou pôr em tela cheia para ficar mais fácil. Só um minutinho. Só para a gente também passar as regras de hoje para todos, né? Então, a gente pensou, vai ter uma apresentação de uns 40, 50 minutos, que a professora Cláudia irá fazer, e depois a gente vai abrir para um diálogo. Então, quem quiser fazer a pergunta, levanta a mão, e a gente ou escreve no chat, né? Mas a gente gostaria que houvesse diálogo. Então, quem se sentir à vontade, pode ligar a câmera, falar de onde para que isso seja uma conversa bem próxima, e esse é o nosso desejo. Bem. Tá ótimo, obrigada. Então, para começar a nossa conversa hoje, eu queria primeiro dizer uma coisa importante. Eu comecei a minha vida profissional como professora de educação básica. Hoje sou professora universitária, mas comecei na educação básica, mais especificamente trabalhando com educação de jovens e adultos. E é com o olhar de professora que eu vou passar essa reflexão sobre educação. Eu chamei de educação em tempos de pandemia, mas nós vamos falar um pouco sobre como é que a educação estava antes da pandemia, para entender melhor os nossos desafios. Então, vamos lá. Eu começo falando dos Objetivos de Desenvolvimento Social, os ODS, e mais especificamente o ODS 4, que é o específico para a educação. Em setembro de 2015, houve uma Assembleia das Nações Unidas e 194 países, entre eles o Brasil, aprovaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, que nos coloca metas para 2030. Então, nós dissemos que nós vamos, até 2030, assegurar educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Isso parece uma linguagem um pouco genérica, mas é um compromisso muito profundo, porque nós estamos tentando, nessa frase,
equilibrar duas coisas que geralmente não andam juntas, que é pensar em educação de qualidade junto com a questão da equidade. Normalmente se pensa em altas expectativas de aprendizagem para ilhas de excelência e, infelizmente, alguma coisa de segunda linha para os que são de meio mais vulnerável. E às vezes até com um discurso que parece generoso, mas é traiçoeiro, dizendo, afinal, são pobres, então é melhor não haver muita pressão, então é melhor esperar coisas de segunda linha para eles, quando é exatamente o contrário. Quem mais precisa do direito à escola é quem veio de meios vulneráveis. Daí porque a ideia de se assegurar uma educação inclusiva, equitativa, e quando a gente fala em inclusiva, aqui nós não estamos pensando só em colocar a criança com deficiência junto com a criança típica. É também meninos e meninas, é também diferentes etnias, e quando a gente fala de menino e menina, eu, como diretora global de educação do Banco Mundial, visitei escolas no Afeganistão, no Paquistão, onde a gente via que para os meninos era uma escola preparatória para a vida a sério, entre aspas, e para as meninas alguma coisa que apenas as preparasse para casar. Então, daí porque a expressão inclusiva ganha força e equitativa também. E para quem tem dúvida sobre o que é qualidade para o ODS 4, que é, para o ODS 4, qualidade se traduz numa das metas em que se desdobra esse ODS 4 em resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. Ou seja, qualidade não é piscina na escola, ou mesmo algumas questões de infraestrutura que nós consideramos importantes para criar um ambiente propício à aprendizagem. Qualidade é criança e adolescente aprendendo com altas expectativas para todos. Bom, tendo mostrado esse ODS 4, como é que nós estamos em educação no Brasil pré-pandemia? Em que condições nós estamos? Infelizmente, eu estou falando com lideranças educacionais, eu sei que você já sabe, as notícias não são boas. Vamos lá. O Brasil vive o que pode ser denominado como uma crise de aprendizagem. Queria voltar ao passado para me fazer mais clara. Eu estudei na década de 60, nas décadas de 60 e 70. E quando eu fui à escola na década de 60, infelizmente, só 40% das crianças tinham acesso ao chamado, à época, ensino primário. 40%. E por que a gente não se chocava que 60% das crianças estavam fora? Porque o Brasil era um mundo rural e as crianças que não estavam na escola eram invisíveis. A gente mudou essa situação, mas mudou muito recentemente. Se a gente lembrar que foi só na primeira década do século XXI que finalmente a gente universalizou o acesso ao Fundamental 2, dá para entender do que eu estou falando. E também essa questão de só 40% das crianças estarem na escola na década de 60, esse número é do final da década de 60, faz com que a gente entenda determinadas frases ou mitos que apareceram com muita frequência ultimamente nas redes sociais, de que a escola pública boa era a escola de antigamente. A escola pública boa era de antigamente por muitos fatores.
Mas com certeza porque predominavam nas escolas os filhos dos letrados. Então, uma coisa é ensinar filhos de famílias com escolaridade mais alta, outra coisa é ensinar a todas as crianças. 68% do sucesso escolar de uma criança depende da escolaridade dos seus pais, 68%. Isso quer dizer que a escola não pode fazer nada? Não, evidentemente que tem um espaço, mas é um espaço menor. Então, a escola era boa, entre outras coisas, porque os pais dessas crianças tinham mais escolaridade, em média. Bom, mas como é que nós estamos olhando agora para o universo das escolas públicas? É importante lembrar que 81,7% dos alunos de educação básica no Brasil estão em escolas públicas, o que quer dizer que não se trata da minoria dos estudantes. Então, como é que eles estão? Em primeiro lugar, essa crise de aprendizagem começa cedo. Eu poderia falar de educação infantil, mas eu trouxe só 3 números para a gente pensar. Se a gente olhar para os alunos de terceiro ano, ou seja, que estão quase com 9 anos, quase 55% deles estão em níveis insuficientes de leitura. Em outros termos, em vez de usar um eufemismo, ser um pouco mais clara, 55% deles quase não se alfabetizaram no final do ano, no terceiro ano. Esses são dados da Avaliação Nacional de Alfabetização de 2016. Em matemática, é quase a mesma porcentagem, 54,4%. Tem algo de profundamente errado que nós estamos fazendo na alfabetização. Uma parte disso se refere certamente a baixas expectativas de aprendizagem para quem está em escolas públicas. Outra coisa pode ter a ver com a abordagem que nós adotamos no processo de alfabetização. Mais tarde, ou talvez até na parte das perguntas, a gente vai ter chance de explorar isso um pouco mais. No quarto e no quinto ano, as coisas melhoram, porque afinal temos professores alfabetizadores no quarto e no quinto ano, professor de Fundamental 1. Mas reparem o que acontece no nono ano. A partir do sexto ano, quando entram os professores especialistas ou professores que fizeram licenciaturas específicas, há uma queda no nível de aprendizagem. Aqui também há uma explicação que a gente precisa, algo que a gente precisa olhar. Em 1971, o antigo quinto ano foi removido para compor os 8 anos do ensino fundamental. E as crianças começaram a entrar muito cedo para aulas em que há professores de diferentes disciplinas. Com 11 anos, as crianças ainda são crianças, em especial os meninos. E aparentemente, e diferentemente do que ocorre na Europa, nós precocemente nos expusemos a professores especialistas e as crianças não têm conseguido se organizar, isso é quase uma unanimidade entre os psicólogos. Mas no nono ano, o desempenho cai de uma maneira importante. Menos de 40% dos alunos aprenderam adequado em português e só 21,5% em matemática. O que acontece no final do nono ano? No final do nono ano, só 75% chegam a concluir o Fundamental 2. Uma parte dos alunos que concluem não prosseguirão nos seus estudos. Por que eles não prosseguem? Em muitos casos, porque há uma defasagem da idade série. Ele é muito mais velho do que a idade correta para a série. Sexto ano, nas escolas públicas, é um ano de muita repetência,
o pré-adolescente chega analfabeto no 6º ano, muitas vezes, infelizmente, ele vai repetindo, ou ele abandona já no 6º, ou ele chega muito mais velho no 9º ano, e daí não vai para o ensino médio. Os que entram no ensino médio, há uma taxa elevada de repetência no 1º ano do ensino médio, mas observem, menos de 22% dos, entre aspas, sobreviventes no 3º ano do ensino médio aprenderam o suficiente em português e 9,1% em matemática. Eu prometo que não vou deixar vocês deprimidos, mas reparem que há uma crise de aprendizagem pré-pandemia muito clara no Brasil. Infelizmente, também não é esse o único problema que nós temos na educação básica. Quando a gente olha como nós estamos frente a outros países, o melhor instrumento para nos comparar é o PISA. O PISA é um teste internacional de qualidade da educação que é aplicada para jovens de 15 anos, e o PISA é interessante porque, para além do fato de que ele não é centrado em currículo, então, e sim em competências que jovens têm que ter nessa faixa de idade para se preparar para a vida adulta, ele nos permite olhar como nós estamos. Mas, além disso, ele também faz uma série de pesquisas sobre o sistema educacional de cada um dos países. No último PISA, que teve seus resultados divulgados em dezembro do ano passado, a gente observa que nas 3 áreas avaliadas, leitura e interpretação de textos, raciocínio matemático e ciências, nós melhoramos na pontuação, muito pouquinho, mas melhoramos, mas continuamos com um desempenho ruim. A gente participa desde o ano 2000. Nós estamos, e aqui participam escolas públicas e escolas particulares. Nós estamos entre os 20 piores países. Vocês poderiam dizer, bom, mas é porque o Brasil é pobre. Não, o Brasil, infelizmente, seria mais confortável dizer, sim, o Brasil é pobre, mas não é. Ele é 9ª economia em termos de PIB. O Brasil é, isso sim, profundamente desigual. E é importante observar que aqui nós lidamos com o segundo problema grave da educação brasileira, a educação básica brasileira, é que entre das 79 economias que participaram do último PISA, nós fomos a segunda mais desigual do ponto de vista estritamente educacional. Ou seja, o Brasil acumula uma grande desigualdade educacional, já mesmo antes da pandemia. Um comentário rápido sobre as escolas particulares que atendem a elite. Apesar de ser tão desigual, de haver um gap tão grande entre os melhores do ponto de vista educacional e os piores do Brasil, os 25% mais ricos da amostra brasileira que participou no PISA se saíram pior do que os 25% mais pobres de vários países. E aí, vocês poderiam me perguntar, mas por que isso acontece? Entre outras coisas, porque é a mesma baixa atratividade da carreira de professor. Os professores que dão aulas nas escolas públicas, pelo menos nos grandes centros, muitas vezes dão aulas nas escolas públicas e nas boas escolas particulares. E a carreira de professor é pouco atrativa. E como é que eu sei que ela é pouco atrativa? Evidentemente, todos nós sabemos disso, mas o PISA tem um instrumento
chamado Thales, que justamente compara sistemas de carreira de professores no mundo inteiro, em que eles mostraram que, perguntados sobre que carreiras gostariam de seguir, os jovens de 15 anos, só 2,7% deles disseram que querem ser professores. E por que é tão pouco atrativa a carreira de professor? Evidentemente, o salário tem um papel nisso. Mas não é só o salário. Há um baixo reconhecimento social da carreira de professor. E, infelizmente, há até uma narrativa da mídia que a gente precisa prestar atenção, em que professores são frequentemente descritos como se eles fossem vítimas da sociedade, e não um adulto que escolheu uma profissão, foi fazer um curso no ensino superior e se preparou para isso e depois trabalha nessa profissão. Às vezes, e isso eu falo posso chamar de vocês, né? Eu já sou mais velha, eu posso fazer isso. Às vezes, o próprio professor entra nessa armadilha. Ele se percebe como uma vítima e não como um profissional que tem o direito de ter orgulho das suas boas práticas. Isso precisa ser mudado, isso é uma questão cultural profunda. Os salários precisam ser mudados, evidentemente, mas também o discurso ou a autodefinição que o professor faz, né, faz a seu próprio respeito, o discurso que ele faz a seu próprio respeito. Além disso, a formação que os professores recebem no ensino superior, ela é excessivamente teórica e excessivamente divorciada da preparação para uma profissão. Eu queria lembrar duas questões importantes, uma que nós já tivemos no passado e muito positiva, e outra que a comparação da profissão de professor com outras profissões. O antigo magistério de nível médio, ou os normalistas, eles eram preparados para a profissão de professor, especialmente no ensino primário. Era um curso altamente profissionalizante, desde o primeiro ano do curso, os futuros professores já estavam em sala de aula, observando aulas, e quando a gente foi passar a formação de professores para o ensino superior, algo se perdeu nesse sentido. O Darcy Ribeiro, né, com quem eu convivi nos corredores da Constituinte, alertava para quem queria ouvir que seria muito perigoso passar a formação de professores para as universidades. Dizia ele, se nós fizermos isso, o que vai acontecer é que as universidades vão formar pesquisadores, mas não professor-pesquisador, pesquisadores que não dialogam com a profissão de professor. Infelizmente, foi o que aconteceu. E o outro exemplo que eu ia dar é comparar a profissão de professor com outras profissões ou outros cursos de formação profissional. Quando a gente forma um médico, o curso é profissionalizante. Desde o primeiro ano da faculdade de medicina, eles começam a frequentar hospitais universitários, assistir procedimentos, ouvir pacientes junto com profissionais. A engenharia também é altamente profissionalizante. Parece que nós, em educação, temos vergonha da palavra profissionalizante. Tudo isso para dizer que isso também é parte da nossa crise, também é parte da desigualdade educacional. Nós não valorizamos o professor não se valoriza e a formação que ele recebe não o prepara para os desafios da profissão. Vamos para frente. Para complicar
Quando vocês estiveram bem deprimidos, eu vou mostrar que tem saídas, não se preocupe. Para complicar ainda mais, nós vivemos um fenômeno, né, e eu tive a chance de estudar bem esse fenômeno, que é chamado de o futuro do trabalho, ou a Revolução 4.0, que é uma automação acelerada dos processos de trabalho e o advento da inteligência artificial. Esses dois fenômenos juntos, a automação e a chamada robotização que vem com a inteligência artificial, levou, segundo o Osborne e o Frey, dois pesquisadores da Universidade de Oxford, a uma extinção acelerada de postos de trabalho. Não, lógico que outros postos de trabalho, como nas outras revoluções industriais, foram criados. Mas como eu pude analisar nesse trabalho de que eu participei com a OIT, com a Organização Internacional do Trabalho, esses novos postos de trabalho vão demandar competências de um nível muito mais sofisticado do que hoje nós estamos desenvolvendo nas escolas para prepará-los para a vida adulta, os alunos para a vida adulta. Como pensamento sistêmico, como resolução colaborativa de problemas com criatividade, e assim vai, eu vou ter chance de aprofundar isso depois. Além disso, nós, no Brasil, vivemos um processo de envelhecimento da população, que pode ser, para usar uma linguagem bíblica, uma maldição e uma bênção. Uma maldição no sentido de que nós vamos colocar uma pressão enorme nos que ainda estão trabalhando, nós idosos, porque eles vão ter que sustentar uma população de crianças que ainda não entrou no mercado de trabalho, que se faz pequena, mas adultos que vivem por muito mais tempo, mas sem continuarem no mercado de trabalho. Isso com uma produtividade do trabalho, no caso brasileiro, estagnada. E produtividade de trabalho tem a ver com qualidade da educação. Toda essa questão faz com que ocorra um crescimento grande da desigualdade social, e o Brasil já é muito desigual do ponto de vista social, e desigualdade social, poucas oportunidades de trabalho. Eu esqueci de falar da bênção do envelhecimento da população. Isso significa também que nós vamos ter espaço, especialmente nos sistemas públicos de educação, para organizar a aprendizagem não mais em 2 turnos, turno da manhã e turno da tarde, mas ter como os países têm bons sistemas educacionais na Europa, na Ásia e na América do Norte, aulas 7 horas de aula, das 8 às 3 ou 8 às 4, como existe na França, quer dizer, ter uma jornada de trabalho ampliado e de mais qualidade. Voltando aqui, essa situação toda de crescimento da desigualdade traz como consequência aumento da violência, mas traz também uma cidadania frágil. E nós sabemos que cidadania frágil é facilmente capturada por populismos. Vamos para frente. Muito bem. Frente a essa situação chamada de futuro do trabalho ou Revolução 4.0, o que fizeram os sistemas educacionais que se posicionam melhor do que o Brasil no ranking do PISA? Eles passaram a trabalhar um pouco mais com algo que os robôs são incapazes de fazer, que é foco em resolução colaborativa de problemas e em criatividade.
tornou-se muito importante ensinar a crianças e jovens identificarem problemas, resolver problemas, inclusive integrando disciplinas, e inclusive prototipando soluções em espaços makers, dentro de uma cultura maker, usando as novas tecnologias, mas também um processo de reflexão colaborativa. E por que que isso é tão importante? Porque para o futuro do trabalho, colaboração vai ser muito importante. Daí porque vai ser tão importante formar os diretores de escola e os professores numa cultura de colaboração. Ser professor não é ser profissional liberal, é um trabalho de equipe. Mas semear uma cultura de colaboração dentro de cada escola, como vocês conhecem, como líderes que são, é bastante desafiador, porque há que mudar toda uma cultura, infelizmente, muito fragmentada entre professores e também entre disciplinas. Outra tendência importante é a personalização do processo de ensino. É curioso, quando a gente vai lá para a antiguidade e para a Idade Média, a gente constata que a formação daqueles que recebiam uma formação que não era um ofício, né, que não era associada a uma corporação de ofício, era feita por preceptores. E era um processo bastante personalizado, era restrito aos nobres, aos futuros reis, e eles tinham preceptores. Quando nós chegamos na Revolução Industrial, surge o fenômeno tanto da escola pública, junto com, inclusive, com o iluminismo na França, e também junto com a ideia de sociedade de massas, né? E nesse conceito, a educação virou um fenômeno de massa. Então, salas de aula repletas de alunos, o professor tem que escrever no quadro, os alunos anotam nos seus cadernos, e isso não permite nenhuma personalização do processo de ensino, porque ninguém consegue personalizar com 40 ou 50 alunos em sala de aula. Só que a tecnologia veio nos ajudar a combinar a vantagem de ensinar para todos com olhar para cada um. E como é que a gente faz isso? Hoje, com as plataformas adaptativas, eu posso facilmente olhar para os gaps de aprendizagem de cada aluno, ou até para os avanços que alguns alunos conseguem fazer para mais do que seus colegas, e tê-los todos na mesma sala. Isso vai nos ajudar bastante daqui para frente. Outra tendência importante que esses países estão adotando é a flexibilização dos currículos. Não me entendam mal, por favor. Currículo é muito importante. Todos os países que estão entre os 30 melhores colocados no PISA, com exceção do Canadá, têm um currículo nacional que estipula expectativas de aprendizagem para os alunos, direitos de aprendizagem dos alunos, num processo sequencial. Só que, quando eles passam a ser muito mais por competências do que por listas de conteúdos, você pode flexibilizá-los. Há diferentes maneiras de se ensinar as mesmas, ou de desenvolver as mesmas competências. Então, essa tem sido uma tendência muito forte, a flexibilização dos currículos, inclusive a interdisciplinariedade. E aqui eu vou para o Edgar Morin, que é um filósofo da educação que eu gosto muito, ele esteve recentemente no Brasil, e ele escreveu um livro belíssimo, fazendo uma crítica ao ensino médio francês, em que ele dizia que o ensino médio
francês, ele tinha o que ele chamava de a fragmentação absoluta dos saberes. Os saberes não dialogavam. E diz ele, a realidade apresenta não disciplinas, mas algo que pode ser capturado com saberes integrados, né? Em tempos de pensamento sistêmico, isso é fundamental. E como é que esses países flexibilizam currículos e introduzem um elemento de interdisciplinariedade? Trabalhando com aprendizagem baseada em projetos ou aprendizagem baseada em problemas. Mais para frente, eu vou ter chance de falar de uma ideia importante, de um projeto transversal que poderia ser desenvolvido com os alunos na volta às aulas presenciais. Uma outra coisa que é importante e que vem sendo desenvolvida, especialmente na Europa, é evitar essa ideia de que ou se trabalha por habilidades ou se trabalha conhecimento. Nós precisamos dos dois. Vou dar um exemplo muito importante, que é, todos nós queremos avançar em leitura e interpretação de textos, porque, de fato, é uma competência muito importante, seja para o mundo do trabalho, seja para o exercício de cidadania. Só que a gente esquece de uma coisa fundamental para a interpretação de textos. Para desenvolver a capacidade leitora, é importante ensinar a decodificar e ter fluência leitora. Mas para a interpretação de textos, é importante um repertório cultural. E repertório cultural é algo distribuído de forma desigual entre as famílias. Famílias mais afluentes tendem a ter livros em casa, tendem a se informar mais sobre os fatos correntes por meio de jornais ou revistas, e famílias menos afluentes têm repertório cultural, sim, mas muito mais ligado aos saberes tradicionais, que não necessariamente vão ajudar esses jovens a avançar no mundo letrado. Então, por isso, é tão importante não deixar repertório cultural de lado e com intencionalidade pedagógica, desde o início do ensino fundamental, não descuidar do ensino de ciências e de estudos sociais, no Fundamental 1, e de História e Geografia, no Fundamental 2. Ampliar o repertório cultural influencia a capacidade de interpretar textos. Outro dado importante nesses países é o trabalho com cultura digital. Nós vimos durante a pandemia a importância que a cultura digital pode ter. É verdade que tanto professores quanto alunos já estão professores, num certo sentido, num meio social diferente, já estão imersos no meio digital, mas não tinham experiência de usar o meio digital para o processo de ensino, ou tinham uma experiência limitada. Entre os alunos também, mesmo em comunidades, em favelas, para fugir do eufemismo, muitos usam celulares, e celulares, inclusive, navegando na internet. Mas uma coisa é usar para navegar nas redes sociais, outra coisa é aprender a partir disso. E a escola tem trabalhado nisso, a União Europeia tem, inclusive, um mapa de como eles querem desenvolver a cultura digital, e isso tem sido pouco trabalhado no Brasil. Outro ponto que também eles trabalham muito, esses sistemas que têm um desempenho melhor que nós, são competências para o século XXI, também chamadas de competências socioemocionais. Essas competências já eram desenvolvidas por bons professores, ensinar os alunos a serem persistentes, ensinar os alunos a serem resilientes,
o erro como uma oportunidade de aprendizagem, mas não com intencionalidade pedagógica. E eu apontei aqui 3 competências socioemocionais que foram desenvolvidas quase sem querer durante o isolamento social que resultou da pandemia. Não só nos alunos, mas nos professores, em todos nós. Todos nós, durante o isolamento, de uma maneira ou de outra, na dor, como diz o Mário Sérgio Cortella, ou de outra maneira, aprendemos, desenvolvemos adaptabilidade. Saber se adaptar a uma circunstância inesperada. Isso vai ser muito importante para os nossos alunos se desenvolverem no século XXI. Saber, inclusive, se reinventar. Na medida em que, no mundo do trabalho, postos de trabalho vão sendo extintos numa velocidade tão grande, em ondas sucessivas, muitos deles vão ter que trocar de profissão na medida da extinção de muitos postos ou até de profissões inteiras, saber se reinventar como empreendedores em startups ou em outras coisas. Mas eles, de alguma maneira, acabaram desenvolvendo isso durante a pandemia. A empatia. A empatia também não é uma coisa que não era ensinada. Eu mesma, na escola, aprendi muito sobre empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro e poder entender por que o outro tem determinados comportamentos e se mostrar solidário. Ora, isso também. Grupos grandes de jovens foram até as comunidades distribuir cestas de alimentos, sentiram a dor de quem perdeu fontes de renda na pele, e às vezes são jovens das próprias comunidades que foram fazer compras de mercado para os idosos da comunidade, foram ajudar em pequenas tarefas. Empatia é uma competência para o século XXI, porque robôs não são capazes de empatia. Então, toda a indústria do cuidado, inclui aí a indústria da saúde, não vai ver postos de trabalho extintos, porque ninguém substitui um ser humano no processo de conexão com o outro humano, e toda a profissão de professor, especialmente de crianças e adolescentes, está mantida. Uma terceira competência que eu trouxe foi a abertura ao novo. A pandemia nos obrigou, dada a forma de aprender, de organizar as rotinas dentro de casa, com a família inteira dentro de casa, a nos abrir ao novo, ao mundo diferente. Por último, mas não menos importante, o protagonismo do aluno. Se usou essa expressão durante o período em que foi aprovada a medida provisória do novo ensino médio, para se referir à capacidade dos alunos escolherem disciplinas. Protagonismo do aluno não quer dizer isso, ou pelo menos não quer dizer só isso. Quer dizer formar para a autonomia. O velho sonho do Dewey, da Maria Montessori e do próprio Paulo Freire. Por um lado, ensinar o aluno que ele é um portador de sonhos e que a responsabilidade pela sua escolaridade, porque ele está a sua vida escolar para construir seu futuro é dele próprio, que os seus professores não vão construir o sonho por ele, ele é que vai construir seus sonhos, é muito importante, mas também a ideia de que ele precisa ser preparado para a cidadania global, no conceito que o Fernando Reimers chama de cidadania global, que são que é a cidadania em comunidades interconectadas, a comunidade escolar, a comunidade local e
o país e o próprio planeta. Vamos para frente. Só um minutinho. Isso, travou agora. Deixa eu ver. Eu vou sair um minuto para tentar voltar, porque por algum motivo travou aqui e meu tempo já está meio avançado. Um segundinho que eu vou tentar sair dessa tela, ou não estou conseguindo nem sair da tela. O Teams às vezes faz isso. Eu vou ter que fechar aqui um pouquinho, voltar de novo. Eu já estou caminhando para o final, gente. Só um minutinho. Eu vou ter que, de novo, colocar aqui, senão eu não encerro aqui a minha fala. Eu trouxe também a questão da Covid-19 para a nossa reflexão, relembrando que nesse período, e eu vou tentar falar rapidamente disso para permitir tempo nosso de interação, os países, e eu participo de 2 webinars semanais com dirigentes educacionais de outros países, fizeram algo muito parecido com o que a gente fez. Para garantir, são 191 países que estiveram com escolas total ou parcialmente fechadas, e todos eles, de alguma maneira, tiveram que lidar com a emergência, porque ninguém estava preparado, ninguém tinha plano de contingência para uma emergência tão grande, ficar mais de 4 meses distantes das aulas. Então, o que eles fizeram foi o uso de uma combinação de diferentes mídias para garantir alguma forma de aprendizagem emergencial remota. Todos eles... Professora, desculpa interromper. A sua apresentação saiu, mas se quiser eu posso compartilhar aqui também. E aí eu vou passando os slides. O que você prefere? Deixa eu tentar fazer. Eu acho que eu já sei por que ela saiu. Espera só um minutinho. Eu até poderia te pedir isso, mas é que eu acho que eu já saí fazendo isso sem anexar no share aqui. Vamos ver se funciona. Espera, só uma última coisa. Vamos ver se vai. Aparece agora ou não? Sim. Desculpe. Sim, perfeito. Nada. É que eu, 64 anos, às vezes me atrapalho com essas... Não, tá ótimo. Então, o que esses países fizeram foi combinar diferentes mídias para garantir alguma forma de aprendizagem emergencial remota. Eu conversei com países da África, Tanzânia e Quênia especificamente, e com os ministros de educação. Mesmo lá, eles resolveram usar o online. Por quê? Para que, mesmo que só 20% dos alunos acessassem, para construir um aprendizado por parte dos professores e dos poucos alunos que conseguiam acessar via celulares, muitas vezes, a plataforma. Porém, complementaram isso com televisão, com rádio e roteiros de estudo escritos para permitir alguma forma de interação. Aqui eu aproveito para dizer que no Brasil a gente fez a mesma coisa. Saiu uma pesquisa recente do Instituto Rui Barbosa mostrando que 82% dos municípios deram alguma resposta educacional à Covid e todos os estados, com a exceção de Tocantins, que deixou muito para o final esse processo. Queria só dizer que muitos municípios foram levados por seus professores. Um exército de professores foi para a linha de frente e começou a ensinar de alguma maneira seus alunos. Tudo isso é para lembrar do que eu falei atrás, que às vezes o professor se autodefine também como uma vítima para a sociedade e não valoriza suas próprias práticas. Nós tivemos muitos professores na linha de frente com profundo compromisso com a aprendizagem de seus alunos. E daí porque eu lamento que em algumas áreas, quem não tinha acesso ao online, já que alguns não tinham acesso ao online,
resolveram não fazer absolutamente nada. O aluno tem direito de aprender, mesmo que de uma forma precária, com professores que não foram preparados para isso. Os poucos municípios que não deram resposta educacional nenhuma, as poucas escolas, entre elas o próprio Pedro II, no Rio de Janeiro, que não deu resposta educacional nenhuma, prejudicou os seus alunos e, de alguma maneira, fez aumentar a desigualdade educacional que nós já tínhamos no período pré-pandemia. Queria também lembrar que, infelizmente, nós temos uma situação, uma narrativa paralisante dizendo o seguinte: já que a inclusão digital é tão pequena, não vamos fazer nada. Por sorte, os professores não se renderam a isso, e aí fomos descobrindo, como os outros países, que há outros recursos. O que se usou, a rádio, foi um secretário de educação de um municípiozinho no Rio Grande do Norte, uma cidade que chama Serra Negra do Norte, que começou mostrando que dá para dar aulas no rádio, e a partir disso vários estados copiaram, incluíram rádio, incluíram televisão, que isso já começou desde o começo em Manaus, por exemplo, e valeu a pena. Uma outra coisa que os países fizeram, e o Brasil não foi exceção, é prestar atenção na desigualdade educacional crescente, inclusive com intersetorialidade. 2 municípios que me chamaram a atenção aqui foi o município de Esteio, no Rio Grande do Sul, que foi fazer visitação domiciliar com professores nas casas de maior vulnerabilidade para garantir que as dúvidas dos alunos que tinham mais risco de evasão escolar pudessem ser endereçadas. Em muitos municípios, eles foram professores junto com assistentes sociais, entre eles Niquelândia e em Goiás. Também foi muito importante a orientação dada para os pais, especialmente na educação infantil. Não dá para mandar online, atividades online para educação infantil, especialmente não para etapa de creche, mas os pais precisavam de orientações, e isso foi feito em vários países, o Brasil não foi exceção. Isso foi feito basicamente no Brasil por meio de grupos de WhatsApp e telefones. Professores mandando videozinhos para as crianças, nessa etapa também foi muito usado. Formações emergenciais de professores, repito, elas não foram as ideais porque ninguém tinha estrutura para isso. Mas houve um rico processo de aprender fazendo. É nas crises que a humanidade mais aprende, porque a gente tem que sair da zona de conforto. E o que se aprendeu nesse processo foi muito rico. Na volta às aulas, evidentemente, essas formações emergenciais de professores vão ter que ser consolidadas. E se usou muito esse período para planejar cuidadosamente o processo de retorno, com protocolos sanitários e protocolos pedagógicos. Então, vamos falar da volta às aulas. E já estou caminhando para o final. Eu conversei com boa parte dos países que voltaram, com a França, com a Áustria, com Portugal, com a Alemanha e com Israel. Em todos eles foi pensado durante a pandemia em qual vai ser a estratégia de retorno. E pouco a pouco se criaram 2 grupos, um que começou com a educação infantil, lembrando que para eles a educação infantil começa aos 3 anos, para a maioria dos países, e não com 0 a 3, e outros começaram pelos mais velhos. Me agrada mais a ideia de começar pelos mais velhos, que foi a estratégia que a Alemanha, a Áustria e Portugal adotaram. Eles começaram com algumas séries, diminuindo tamanhos de turma, seja contratando mais professores para quem tinha recursos fiscais para isso, seja fazendo um rodízio de alunos. Então, uma turma
ficava em casa uma semana, enquanto a outra turma tinha aulas presenciais, e os de casa recebiam atividades remotas, e depois nós revezávamos. Essa estratégia criou o esboço de um ensino híbrido, que é algo que eu apontei há pouco, que está entre as tendências educacionais do futuro. A outra questão é esse problema das creches. Aqui no Brasil, muita gente falou da urgência de fazer as creches voltarem, especialmente as creches particulares, porque tem muita creche que tem risco de quebrar. Mas eu queria mencionar um problema sério. É possível manter distanciamento social na nossa cultura? É bastante desafiador, mas é possível ensinar primeiro os adolescentes e fazer com que eles sejam, como se diz, embaixadores dos protocolos sanitários. Mas com crianças de 0 a 2, impensável. Um tira a chupeta da boca do outro, os profissionais têm que trocar fraldas, não preciso descrever para vocês o desafio que é a questão das creches. Ainda bem que o Conselho Nacional de Educação definiu que 0 a 2 não é para voltar agora. Com relação aos protocolos sanitários, eu não queria fazer um comentário político, mas aqui eu sou obrigada a fazer. Infelizmente, diferentemente dos outros países, nós não tivemos uma atitude coordenadora, seja da resposta educacional, seja a Covid, seja da resposta dos protocolos sanitários, para poder, seja do processo, de volta às aulas, por parte do MEC e do Ministério da Saúde. Eles foram os grandes ausentes, o ministro da Educação, o ministro da Saúde, nesse processo todo. Eu espero que isso mude, mas por enquanto é isso que temos a dizer. E protocolos sanitários, então, estão sendo definidos pelas autoridades educacionais de cada estado e de cada município, e de uma forma bastante desigual, o que é uma pena. Outra coisa que eles fizeram, então, todos eles definiram protocolos sanitários claros. O que eu chamo de protocolos sanitários? Distanciamento entre carteiras, higienização na entrada de escola, horário de entrada nas escolas e assim por diante. Outra coisa que eles definiram foi acolhimento. Então, a ideia de que você, na volta às aulas, precisa ter um espaço para tratar dos problemas de saúde mental que aconteceram, um espaço para catarse, para pôr para fora eventuais sofrimentos havidos entre professores e entre alunos, dos professores com os seus alunos, mas também uma catarse, entre aspas, mais positiva, no sentido de o que nós aprendemos nesse período, seja professores, seja alunos, no processo de aprendizagem ou de ensino emergencial remoto. Também fizeram, e eu acho que escola particular também tem que fazer isso, uma avaliação diagnóstica no retorno, para saber se houve perdas de aprendizagem nesse processo e, com base nelas, montar um sistema de recuperação de aprendizagem sólido, bem montado, que talvez vá pegar não só o ano letivo de 2020, termine ele quando terminar, e como o ano letivo de 2021. E uma busca ativa dos alunos que não voltarem. Infelizmente, diz uma pesquisa da Unesco, junto com a Conjuve, o Conselho Nacional de Juventudes, 28% dos jovens dizem que não pretendem voltar para as escolas. Isso é assustador em tempos de Revolução 4.0. E depois da crise? Como eu disse antes, crises são
momentos de muito sofrimento, mas também são momentos de quebras de paradigmas e de intensa aprendizagem na dor, mas da aprendizagem. O que acabou acontecendo nessa pandemia resultou numa aceleração da inclusão digital, tanto de professores quanto de alunos. De uma maneira ou de outra, competências digitais vão acabar entrando na formação inicial de professores e na formação continuada. Mas não basta formar para as competências digitais, que, aliás, estão previstas na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, e também na Base Nacional Docente, aprovada no fim do ano passado. Nós vamos também ter que formar os professores para o outro lado da competência digital, que é o uso de metodologias ativas e para prototipação de soluções. Ou seja, se a gente pensar no ensino híbrido, o uso das tecnologias é uma coisa, e aí a tendência no ensino híbrido é que aulas expositivas são cada vez mais usadas, passadas cada vez mais com o uso de tecnologia, pequenos vídeos, etc., e o professor é usado no seu melhor, ou atua usando o seu melhor, que é ensinar o aluno a pensar usando os conceitos aprendidos. Eu não preciso de um excelente professor para ensinar a fórmula de Bhaskara, para dar um exemplo, que é a fórmula da equação de segundo grau, mas eu preciso de um excelente professor para ensinar o aluno a aplicar esse aprendizado em problemas da realidade. O item em que a gente se saiu pior no PISA de ciências, no penúltimo PISA, que a ênfase foi em ciências, foi em pensar cientificamente, em aplicar conceitos científicos em problemas da realidade. Nós sabemos de cor a tabela dos elementos, mas não sabemos o que fazer com ela. Outra questão no pós-pandemia vai ser que a conectividade das escolas em banda larga virou uma prioridade, mas não só das escolas, inclusive das residências. E como eu disse antes, algumas competências foram desenvolvidas entre os alunos na pandemia e elas vão ser úteis depois. Dei o exemplo da adaptabilidade, abertura ao novo, a resolução colaborativa de problemas e autonomia. Termino falando da minha utopia. Tudo isso pode se resolver? Pode se resolver, sim. Nós vamos poder, seja entregar as competências básicas que nós não estávamos ainda conseguindo avançar nelas, diminuir a desigualdade educacional, mas também avançar nas competências do século XXI. Alguns poderiam dizer, mas então vamos fazer o seguinte, primeiro vamos ensinar a ler e escrever direito e fazer conta, quando a gente estiver pronto com isso, a gente cuida do século XXI. Mas se a gente fizer isso, vai haver dois problemas. Primeiro, nós aumentaremos a desigualdade educacional ainda mais. E segundo, o mundo não vai esperar para o Brasil. Nesse contexto, qual a escola a se construir para o futuro? E aproveito para contar a minha utopia. Utopia no sentido daquilo que ainda não teve lugar, aquilo que ainda não aconteceu e pode acontecer. Eu sonho com uma escola em que todos aprendam, em que possamos equilibrar excelência com equidade, como preconiza o ODS 4. Uma escola em que tanto alunos como professores trabalhem colaborativamente. Uma escola em que o aluno aprenda a se reinventar. Ele que viu o seu professor se reinventar para fornecer a resposta educacional à Covid. Uma escola em que os saberes não estejam fragmentados, como sonhava o Edgar Morin.
Uma escola em que ensine a pensar, não é decorar a visão de mundo do seu professor, é aprender a ser um pensador autônomo. E uma escola que ensine a aprender para poder, de fato, aproveitar as oportunidades de aprendizagem que o ODS 4 diz que nós devemos criar. E uma escola que reserve tempo e espaço para formar para a autonomia. O velho sonho do Dewey, da Maria Montessori e, por que não dizer, do nosso Paulo Freire. Muito obrigada. Obrigado, professora Cláudia. Obrigado, parabéns. Obrigada. E agora a gente abre para a conversa, para uma colaboração, mesmo alguma pergunta. O padre Gustavo, já aqui no chat, colocou um ponto e uma pergunta, professora Cláudia, sobre o PISA, né? E ele aponta que o responsável pela prova diz que o Brasil tem 3 fatores, grandes fatores, que justificam, de certa forma, o fracasso, né? Os professores dão aula demais e não tem tempo para o trabalho fora de sala. O ensino no Brasil muito voltado para o sucesso acadêmico e para entrar na universidade. E ensina muita ciência e não pensar cientificamente, como você acabou de dizer, né? Então, como é que a gente, e assim, pergunta um pouco como é que você vê isso, né? E como poderia também falar um pouco para a gente. Tá. Bom, muito obrigada, irmão Gustavo, né, pela pergunta. O que acontece hoje com o contrato do professor não é que ele dá aula demais numa mesma escola, é que ele tem, na média, contratos fragmentados. Então, dá 16 horas numa escola, 20 horas na outra. O que nós precisamos fazer, em termos de projeto de escola para o futuro, é começar a ter escolas com um turno único, professores com um contrato de 40 horas, como qualquer outro profissional de nível superior, em que nessas 40 horas esteja tempo para trabalho colaborativo, tempo para tirar dúvidas dos alunos e para criar um vínculo com esses alunos. Se eu fico percorrendo diferentes escolas, o que acaba acontecendo é que não é só que eu dou aula demais, eu educo de menos. Eu fico gastando muito tempo circulando entre escolas. O PISA apontou, o Thales, que é a parte de estudo sobre o professor, aponta essa questão. A busca do sucesso acadêmico é vista positivamente pelo PISA. Então, não é que o professor, que é um problema, ele buscar o sucesso acadêmico do aluno. Ao contrário, ele tem que ter, e o Thales coloca isso com muita clareza, altas expectativas de aprendizagem para todos os alunos. Talvez a expressão, eu não captei bem o que está por trás dessa expressão sucesso acadêmico. O que é complicado é quando eu busco apenas o acesso a universidades de ponta e esqueço que a formação não significa só preparar para a nova etapa de escolaridade. Ela implica, o sucesso acadêmico para mim é um aluno que desenvolveu todo o seu potencial e está pronto para a vida, seja numa universidade, seja em qualquer outra atividade. E sim, eu acho que nós temos que mudar a maneira como a gente enxerga a formação das nossas crianças e jovens. O Jesus da Escola Santo Afonso, lá em Teresina, ele coloca, isso é uma realidade que nós temos na nossa rede, e essa unidade sente bastante o impacto, é que com o prolongamento da atividade remota,
Então, cada vez mais o híbrido, ou mesmo a questão da conexão de internet, é um item muito importante. E aí, o que fazer quando a gente se depara com situação de famílias, de alunos, ou mesmo até de professores que não dispõem dessa tecnologia ou do acesso a essa tecnologia que garanta a qualidade necessária para desenvolver esse trabalho? Tem 2 pontos a que eu me referi, que não basta oferecer só por internet. Quer dizer, não é suficiente oferecer pela internet as aulas, elas poderiam ser oferecidas por outros mecanismos. Inclusive, algo que muitos municípios fizeram com suas redes municipais, que entregar roteiros de estudos para os alunos, inclusive alguns, como a cidade de Salvador, que colocou também um plantão de dúvidas ou outras alternativas para permitir uma interação para aqueles que não têm acesso à internet. Mas a pergunta, Jesus, já mostra que nós vamos ter que colocar como prioridade no futuro, dada essa experiência que a gente viveu e que não estava planejada, evidentemente, a internet de banda larga, não só dentro das escolas, mas fazer o que a Malásia, que é um país que há 7 anos colocou como prioridade nacional, fazer conexão de banda larga para todos os habitantes em todas as residências. Eu sou do tempo em que telefone era um privilégio. Então, ter acesso a um telefone fixo, não estou falando de celular, porque isso veio muito mais tarde, era um privilégio. A gente ia na casa do vizinho que tinha um telefone, que tinha status por ter um telefone. E eu vi, em meados dos anos 90, telefonia virar um serviço público em busca de universalização. Nós temos que fazer o mesmo processo com a internet. E vamos viver isso. O padre Monerá pediu a palavra. Boa tarde, professora Cláudia. Padre. Muito obrigado pela tua palestra, reflexão. Fiquei entusiasmado e bastante provocado. E queria fazer uma pergunta. Faça uma pequena introdução, imaginando que numa bela manhã em Botafogo, posso chamar de você, né? Eu sou mais velho. Você vem tomar café numa bela padaria em Botafogo, senta na mesa, já se faz 3 anos que passou a pandemia, já não tem mais distanciamento social, e sentado ali tomando seu café, senta um senhor do teu lado e puxa a conversa. E começa a falar que adorou a sua palestra, o seu ponto de vista, principalmente a sua utopia, o teu sonho em relação à escola, à educação. E começa uma conversa nessa linha, e ele fala que ele acredita que, de fato, a grande transformação social, o fundamento de toda a transformação social é a educação, a cultura, e colocamos todas essas coisas negativas que a gente vê a situação no Brasil hoje. E ele diz que ele é muito rico, tem muito dinheiro, tem uma tradição enorme de séculos em educação, tem um exército de professores bem formados, e além, basicamente bem formados, mas com boa intenção, com boa vontade, e ele gostaria de aplicar tudo isso para realmente alcançar essa utopia de escola e essa utopia de transformação social. E ele te perguntava, ou te perguntaria, né? Aonde eu colocaria essas escolas? Posso dizer? Pode. Eu quero ouvir. Eu tenho uma teoria com base em um pouquinho de ciência, porque isso foi experimentado já, que a gente deveria ter uma certa ação afirmativa em relação às populações que mais precisam do efeito escola. Então, se eu estivesse no Rio de Janeiro, eu diria, quase sem pensar, vamos colocar em todas as áreas conflagradas, nas favelas que são controladas pelo tráfico ou pelas milícias.
Porque você falou de Botafogo, então eu estou falando do Rio de Janeiro. Eu poria nessas escolas. E não estou falando com base só em achismo. Eu tentei fazer isso no Rio de Janeiro. Quando você não tem em política pública dinheiro para fazer o melhor para todos, prioriza as áreas de maior vulnerabilidade. Evidentemente, eu sei que eu estou falando com uma rede que tem um lado mais assistencial, mas tem um lado de escolas para formar elites conscientes, né? Alceu de Amoroso Lima na veia. E eu acho muito importante formar elites diferentes da que predomina hoje, infelizmente, no nosso país, né, que não sejam excludentes. Mas eu poria, sem a menor sombra de dúvida, nas áreas de vulnerabilidade, para dar mais chances àqueles que mais precisam de escola. Muito obrigado. O professor Tiago Agostinho, da escola do Colégio São Francisco Xavier de São Paulo, pergunta como garantir ou como desenvolver a apropriação do capital cultural, que a gente trabalha muito no presencial, nesse ambiente agora virtual e que parece que vai se prolongar ainda mais. Como garantir isso? E o professor Alexandre Marins, do Colégio Anchieta de Friburgo, pergunta como você está vendo aí o papel da BNCC, o novo ensino médio, né? Essas propostas que estão surgindo aí para o novo ensino médio. Então, vamos lá. Capital cultural em ambiente virtual. Olha, eu queria primeiro dizer, deixa eu ver o nome, eu não me lembro mais se é padre, bom... Não. Então, Tiago, eu queria primeiro dizer, Tiago, que trabalhar só com ambiente virtual para criança e adolescente é temporário, não dá para eternizar essa situação. E também queria dizer que fujam, por favor, dessa fantasia de que nós só voltaremos quando tiver vacina, em condições de vacinar amplas maiorias, porque isso não é viável. Ontem mesmo, uma epidemiologista da Fiocruz, a Margarete Dalcomo, falou, olha, não criem fantasias sobre a vacina, ela só vai estar operacional em grandes números no segundo semestre de 2022, então, nem os outros países esperaram para ter todo mundo vacinado, então, porque alguns pais estão com esse discurso e muitos professores estão com esse discurso, é muito perigoso. Não, a situação ideal não é a que nós estamos vivendo. Como trabalhar a cultura pelo meio virtual? Há múltiplas maneiras de se fazer. Então, nós temos desde museus com roteiros virtuais muito interessantes, como material gratuito para ser usado, e eu acho que, dentro daquilo que eu falei, da ampliação do repertório cultural, isso é fantástico, visita museus, inclusive porque nós somos um país de elites que visitam museus fora do país, mas não visitam no seu próprio país, é curioso isso. A promoção do hábito da leitura também pode nos levar a uma ampliação do repertório cultural, boas aulas de história, dadas pelo próprio professor, ou até estimular uma questão que poucos de nós pensamos. Eu sou filha de pai e mãe que viveram a Segunda Guerra Mundial na sua infância e adolescência na Europa. Pai e mãe europeus de países diferentes. E eles contaram para os filhos e para os netos sobre essa vivência que tiveram. Que tal fazer com os alunos um exercício muito interessante, que é aproveitar que eles estão perto dos seus pais
E eles, alunos, vão ser os que vão contar para os seus filhos e para os seus netos o que foi viver esse fato histórico. Nós estamos vivendo um fato histórico. A pandemia é um fato histórico. Li um livro interessantíssimo sobre a gripe chamada espanhola de 1918. E foi difícil encontrar quem relatasse essa história. Eles vão poder contar. Que tal fazer um projeto interdisciplinar trabalhando com a própria pandemia? Como vocês contariam para os seus filhos e netos sobre a pandemia? E pedi-los que entrevistem seu pai e sua mãe e perguntem como é que a pandemia os afetou. Perguntem para os seus irmãos como é que a pandemia os afetou, pesquisem sobre vírus e como é que os vírus evoluíram ao longo da história ou apareceram na humanidade ao longo da história. Então, tem tanto material interessante para eles fazerem uma pesquisa e, quem sabe, no meio virtual, uns contarem para os outros sobre as suas pesquisas. Para o padre, acho que é padre Alexandre Marins, o que eu acho da BNCC? Acertei, é padre ou é irmão? Eu faço não, muito... Não. Ele não é nem padre nem irmão. Não, isso, exatamente. Tá bom. Então, para o Alexandre Marins, eu promovi a padre. O que eu acho da BNCC? O Brasil pode ter uma BNCC que não é perfeita, mas todos os países que têm bons sistemas educacionais têm um currículo nacional. Ter um currículo nacional, quer dizer, se eu pegar os 30 primeiros no PISA, só o Canadá que tem um currículo provincial e não nacional, por conta do Canadá de influência francesa e o Canadá de influência inglesa. Todos os outros têm, em que se estipula claramente as expectativas de aprendizagem em relação a todos os alunos. Isso organiza, sequencia a aprendizagem, acho muito positivo. É perfeita a BNCC? Evidentemente que não, e nós vamos aprender fazendo, também como os outros países aprenderam. Com relação especificamente ao novo ensino médio, eu participei do processo de discussão, antes mesmo de pôr em medida provisória ou coisa assim, do novo ensino médio. E citei aqui o Edgar Morin, e foi ele que me alertou sobre esse problema. Eu o conheci pessoalmente no ano de 2000 e reencontrei agora no ano passado. Edgar Morin, para quem não sabe, está com 97 anos, com uma mente iluminada até hoje. Ele lembra mais do que eu, que tenho 64. Ele é fantástico. E ele se queixava de que, imaginem, pasmem, que na França, para 7 horas de aula, há 8 disciplinas obrigatórias. E nós aqui, com 4 horas de aula em média, e 13 matérias obrigatórias em alguns estados, chegando a 15 em outros. Ele falou, isso é a fragmentação absoluta dos saberes, não faz sentido nenhum. Nenhum dos 40 primeiros no PISA tem mais de 8 matérias por ano. E nós achamos que podíamos ter uma pincelada de cada disciplina e que isso funciona bem. Não funciona bem, como todos nós sabemos. Então, o que eu achei do novo ensino médio? Eu não gostei da forma como ele foi aprovado, que foi por medida provisória. Eu acho que discussões em educação têm que ser feitas com os educadores, porque senão a gente não transforma nada. Porém, as conclusões a que chegaram de se estabelecerem diferentes itinerários formativos, expondo inicialmente todos os jovens a todas as disciplinas, para mim fazem um grande sentido. Preferia que tivesse sido por projeto de lei. Acho que nós estamos nos aproximando do finzinho, né? Isso. O padre Vicente, do Colégio Diocesano em Teresina, faz uma pergunta também que, com o ensino remoto, então a figura dos algoritmos e aí, de certa forma, até um panóptico também passa a ter uma relevância forte, né?
dentro de todos os processos, no trabalho das pessoas. Então, como fazer frente, quer dizer, que cuidados, como equilibrar essa tecnologia dos grupos, que de certa forma são grupos econômicos, muitas vezes, fortíssimos, que dominam, que controlam esses algoritmos, esses aplicativos, né, e que, de certa forma, nesse momento, quase que se impõem para o trabalho na educação. Esse é padre ou é irmão? Ou É padre. Tá bom, eu estou errando todas as vezes. Então, Padre Vicente, eu acho que isso é uma pergunta séria e sem grandes saídas, porque a tecnologia em educação, a tecnologia é controlada por grandes grupos, como tudo é controlado por grandes grupos dentro de uma sociedade como a nossa. E ficar refém desses grandes grupos é uma tendência de quem vive numa sociedade como a nossa. Tendo dito isso, eu considero que a educação emancipa. E se a gente educar os nossos alunos de uma maneira, formando indivíduos inteiros, o que eu chamo? Para mim, a palavra autônomo não quer dizer individualista, quer dizer uma pessoa que se sente inteira e é capaz de solidariedade. Então, se nós formarmos jovens autônomos, solidários e competentes, a gente pode escapar dessa aparente armadilha a que você se fez menção, inclusive apostando que eles construam uma sociedade para o futuro, a nova geração, mais inclusiva, menos desigual. Professora, eu pediria que você falasse um pouquinho sobre, você apresentou o contexto da formação dos professores como um dos grandes desafios e talvez um dos fatores que influenciou diretamente nos resultados das avaliações de larga escala que nós temos, como o PISA, por exemplo. E, além do impacto dessa formação deficitária, com os novos professores que chegam nas instituições, nós temos também o desafio da formação continuada dos professores que já estão trabalhando e que foram formados também nessa mesma escola e que, além de ter essa formação deficitária, depois experimentam também todos os desafios da sua atuação docente, que também tem muitos desafios. E aí, para uma rede, por exemplo, para todos nós, como é que alternativas, que possibilidades a gente tem de, vamos dizer assim, de enfrentamento dessa situação? Bom, o que eu tenho observado, irmão, é que a formação continuada de professores na média brasileira reproduz os defeitos da formação inicial. Ou seja, a formação inicial é excessivamente teórica, aí a gente contrata alguma universidade, que são as mesmas que formam, sem diálogo entre teoria e prática, para fazer a formação continuada em serviço. Nós precisamos romper essa visão que tem prejudicado a educação e começar a trabalhar na formação continuada com alguns outros recursos. Eu visitei inúmeras escolas em Xangai e me chamou muita atenção que eles davam aulas e tinham bastante tempo eles ficavam 40 horas numa escola, então aquele exemplo que eu trouxe das 40 horas não é por acaso, e eles tinham muito tempo livre. Esse tempo livre era usado observando aulas de colegas mais experientes. Então, ter um professor que é tutor de outro professor e que, ora, esse professor mais novato vai assistir a aula do professor tutor para ver como que se dá a dinâmica, a gestão de sala de aula, como que ele introduz determinados temas,
ou o professor tutor assiste aulas dele para dar um feedback. Não estou falando para avaliação, não, é para dar um feedback e ajudar esse professor a se desenvolver como profissional. É curioso que numa atividade tão mão na massa como aprender, né, a gente aprende fazendo, a gente dá as formações por um conjunto de aulas também. Lógico que algumas aulas expositivas são importantes, mas vamos pensar numa forma de formação continuada menos expositiva e usando mais metodologias ativas. Uma forma de aprender também é fazer planejamento colaborativo de aulas. Nossa, meu tempo está estourando aqui. É fazer planejamento colaborativo de aulas. Isso pode nos ajudar sobremaneira. Então, eu diria isso. A formação continuada tem que olhar para o fazer do professor e menos para as teorias. Bom, o tempo está esgotando, né? A gente sabemos que você tem um outro compromisso logo em seguida. E, assim, para concluir, o Pedro Rissaf coloca como uma rede privada pode contribuir na melhoria da educação pública. Quer dizer, esse diálogo público e privado, como é que ele... Né? Bom, eu acho que há inúmeras maneiras. Eu mesma procurei escolas privadas quando eu fui secretária de Educação do município do Rio, perguntando isso. Vocês percebem algumas formas que vocês poderiam nos ajudar? E aí eu acabei descobrindo ao longo do tempo. Quando vocês dão formações de professores interessantes, convidem as escolas do entorno para participar, as escolas públicas do entorno, é uma maneira de participar. Outra maneira de participar é, naturalmente, participando desses grupos que selecionam o SMART, outras modalidades que eu não sei se existem no Brasil inteiro, que pega bons alunos de escolas públicas que querem se preparar melhor e que gostariam, eventualmente, de ter vagas com devido apoio do SMART. Também ajuda se puder haver atividades de pós-escola, seja de alunos de vocês, de ensino médio, que vão trabalhar com os pequenos, como os mentores, como eu já vi acontecendo em alguns lugares, então, alunos protagonistas das escolas de vocês que vão dar aulas de reforço, por exemplo, no contraturno para alunos de escolas públicas. Isso é muito praticado nos Estados Unidos e em alguns países europeus também, que pode ser uma maneira, porque com isso é um jogo de ganha-ganha. O jovem que faz isso ganha tanto quanto o jovem que está em situação de aprendizado, naturalmente com uma supervisão da escola. Mas o mais importante que vocês podem fazer é formar jovens que se preparem para ser líderes de verdade de um país mais inclusivo, de um país mais justo, de um país mais inclusivo. Os valores, e hoje em dia se fala tanto em valores cristãos para as coisas erradas nas redes sociais, e os valores cristãos de verdade levam a uma formação de um jovem humanista e que olha para a humanidade de uma outra forma. E essa é a minha aposta. Essa é a maior ajuda que vocês podem dar para o Brasil. Bom, a gente agradece a professora Cláudia por todo esse momento formativo conosco, né, pela a forma, e é interessante perceber que naquilo que você foi colocando como muito daquilo que nós já buscamos também enquanto rede, enquanto educação jesuíta, trabalhar isso mesmo que você estava falando de alunos voluntários. Eu sei de
de exemplos aqui mesmo no Santo Inácio do Rio. Os meninos vão como voluntário na outra escola que a gente tem no Morro Dona Marta. Lá no Colégio Catarinense também tem um projeto, os meninos do 3º ano do médio como voluntários na escola da periferia também, que é um projeto muito interessante. E assim, em outras também, eu acho que são ações, quando você vai falando também, que repercutem pela prática que a gente já tem aí em várias das nossas unidades, né? Então, a gente agradece pelo seu otimismo também em falar. Eu acho que a sua utopia, né, como falou o padre Monerá, desse sonho, dessa escola, eu acho que, de certa forma, é também o nosso, né? Quer dizer, nessa dimensão de queremos uma educação que ajude a transformar, né, as vidas das pessoas, né, para que a gente tenha um mundo melhor, que esse mundo que nós vivemos, como diz o Papa Francisco, essa casa comum, ela seja um lugar bom de se viver, né, onde as pessoas sejam valorizadas pelo que elas são, pela capacidade, pela inteligência, pelas habilidades e as competências que têm, né? Então, a gente agradece muitíssimo a sua colaboração, né? Eu acredito que todos aqui presentes estão também com essa mesma sensação de agradecimento pela sua colaboração nesse momento formativo para as nossas lideranças da rede. Obrigado, professora Cláudia, mais uma vez. Eu é que agradeço a vocês pela possibilidade da interação. Muito obrigada, viu? Ok.